Hum. Boa tarde! Já chegou a segunda-feira aí também? Coisa boa, né? Começar a semana aqui na série Empreendedorismo em Novos Tempos, em tempos de mudança, que seja. O que a gente faz aqui toda segunda-feira? Eu trago um convidado muito especial para conversar com a gente sobre o que ele ou ela estão fazendo que já está dando certo para tornar essa nossa vida de empreendedora mais fácil. O nosso objetivo aqui é isso, gente, facilidade, simplificar, porque afinal de contas não tá fácil, né? No meio disso tudo, o assunto de hoje é exatamente uma coisa que eu ouço muito. Eu atendo muito mães empreendedoras. E agora, uma das coisas que a pandemia fez, né, foi sim aquele nocaute. A gente, de repente, da noite para o dia, a gente estava dentro de casa, né, mãe, filhos, marido, cachorro, gato, papagaio. E sim, a mãe, ela teve que enfrentar, ela teve que encontrar mais uma forma de lidar com essa rotina. E uma das coisas que eu tô ouvindo muito é essa dificuldade, né? Meu Deus, Mara, como que eu trabalho cuidando de tudo isso e ainda cuidando do negócio? Até porque a gente precisa de cabeça, né? A gente precisa conseguir pensar. Olá, pessoal que tá chegando. Moniquinha, você na área. Cleidinha, coisa boa. Sejam bem-vindas. Deixa eu chamar a nossa convidada especial de hoje, a Laís, uma grande, grande amiga minha. Deixa eu chamar ela aqui. Cadê a Lai? Cadê? Aqui, Laís. Prepara aí. Vamos ver, Laís recebendo. E Laís na área. Muito Oiê! Boa tarde, Mara. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Principalmente estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço já. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo. E olha aqui quem eu trouxe, ó. Ó, Tô ouvindo aí um mãe. olha aqui. O tamanho dele. E sabe o que acontece quando a gente é mãe e empreende? Você se organiza, coloca a criança para dormir, só que você não tem o controle de tudo. Ela pode acordar. E isso é a vida acontecendo. Oi, lindão. Gente, O Theo veio aqui para mostrar a realidade, né, Theo? Oi, Theo. Gente, ele tá Fala oi pra enorme. tia. Oi. Fala. Oi, galera da tia Mara. E aí depois ela vai rir. Não vai rir de você não, meu amor. Você é lindo. Deixa eu deixar ele aqui com o papai. Vai rir de mim. Faz desenho comigo. Pode pegar lá com o papai. Desenho. Vamos escolher. Mamãe. Esse é o É isso. empreendedorismo na real, né, Laís? Exatamente. Gente, eu convidei a Lai para vir aqui exatamente porque ela eu sempre falo que eu gosto para mim, nada melhor do que a prática. Teoria é muito fácil, né, Lai? A gente ler, a gente estudar, a gente fazer curso, participar de eventos. Essa é a parte boa, gente. Eu tive o privilégio de participar de evento com essa criatura grávida. Gente, barrigão dessa De 8 idade. meses. Quantos meses que você tava? Eu tava de 8 meses. Gente, 8 meses. Viajei de avião com ela. Foi lá Sim. pro congresso, passamos, foi 3 dias? Não, foram 2 ou 3 dias? Foram 3 dias.
3 dias, né, do evento de coaching da nossa área. Tava ela de 8 meses lá, super paparicada, né, gente? Porque vamos falar, ninguém pode ver uma grávida que todo mundo cai em cima. Precisa de alguma coisa? Quer alguma coisa? É a hora que a gente tem que aproveitar, né? Tem. Mas tá aí, 8 meses de gravidez e tava ela lá ralando, estudando, né? Não parou. Tá aí com o Telzinho acordando no meio da live. Parabéns, Sim, amiga. Sou sua sim. E a Lai pode e vai falar um pouquinho para a gente exatamente sobre gestão de tempo e principalmente como trabalhar agora, né, no meio dessa pandemia, que muitas mães estão em home office, estão em casa e estão tendo que gerir essa loucuragem toda. Mas, Lai, Uhum. começa contando para a gente aí quem é essa mulher, quem é a mãe do Theo, por favor? É a mãe do Theo, de 2 aninhos, e a mãe da Manu, de 6 também, né? Então, são 2 crianças. Também são 2 carreiras, além de atender como coach, trabalhando com mentorias para as mães. Eu também sou servidora pública aqui na Universidade Federal de Goiás, já tem 14 anos, né? Estamos em home office na universidade. O meu trabalho que eu já desenvolvo com as mamães como coach é online e agora está tudo online. A diferença que mudou agora é que aquele espaço que as mães empreendedoras reservam para poder cuidar dos seus negócios, que é quando a criança está na escolinha, está na creche, não tem, acabou, né? Então nós estamos, não tem assim, o que divide o negócio da mãe, da dona de casa, é a parede do quarto, da sala, da cozinha. Então a gente misturou tudo numa coisa só agora, né? E está sendo esse o nosso desafio. E é como você está trazendo. Não é só na sua casa. Eu atendo muitas empresárias lá e eu ouço muito isso. Não é uma reclamação, mas é uma mudança, né? Porque é isso mesmo. Quando você está no teu ambiente ou quando os teus filhos estão, por exemplo, na escola ou na creche, vamos falar, a mãe ela tinha um espaço, né? Um pouquinho mais direcionado para ela e um tempo. E agora, esse negócio está tudo misturado e adorei, separado por uma parede, e olha lá. Separado por uma parede, e olha lá, porque aqui a porta estava fechada, você viu, né? Quando a gente começou. Avisei, falei, ó, porta fechada, tipo assim, meu escritório, eu fechei a porta. Se eu fechei a porta, não me interrompa. Só que o pequenininho de 2 aninhos, quem falou que ele não dá conta de abrir a porta? E aí, naquela escapulida, né? Vem, e assim, a gente não. Já é uma dica aí pra gente começar, né, Mara? Não pode se desesperar. Não. É cansativo, é muitas vezes esgotante. Mas se. Uma coisa que eu escuto muito das mães em relação a isso que eu vou falar, né? Eu preciso trabalhar e eu não suporto ter que lidar com as interrupções o tempo inteiro do meu filho em casa, né? E uma coisa que eu já colocava em prática, mas agora ainda mais, é que nós, como mães, nós precisamos de aprender a abraçar a nossa realidade, ao invés de tentar fugir dela, né? E quando a pandemia começou, eu tenho escutado das clientes aqui, né? Tava todo mundo assim, ai, tá, vamos ver como é que fica, vamos ver o que acontece, até que virou 1 mês, 2 meses, né? 3 meses, e aí? Você vai ficar com a sua vida no caos até quando, entendendo que não tem jeito, né? Que você vai viver no caos mesmo, que você vai ficar na interrupção mesmo, você vai ficar estressada mesmo, né? Eu tenho batido na tecla de que não precisa ser assim, quando a partir do momento que a gente decide abraçar a nossa realidade de caos, ao invés de tentar fugir dela, porque quando você se posiciona, né? Bate a mãozinha lá na mesa e fala assim, não, agora basta, agora chega, eu vou com pandemia mesmo, né? Eu vou com interrupção mesmo. Então, a gente tá mais preparada para encontrar possibilidades. Quando você tá focada no problema, você se fecha para encontrar possibilidades. Quando você abraça a sua realidade, aí você tá no momento de aprender.
E eu percebi muito isso também, lá, esse movimento, até uma coisa no início, como você trouxe, tipo assim, aqui, os primeiros 15 dias foi meio aquela coisa assim, estamos de férias, estamos. Uhum. A família estava de férias, então assim, não tinha horário para acordar, crianças dormindo até mais tarde, dormindo à noite a hora que quisesse, acordando a hora que quisesse, ficou meio assim, lá férias, né? E como você falou, passou um mês, passou dois, e eu percebo principalmente isso, a falta de estabelecer uma rotina, né? Eu tô vivendo naquela bagunça, mas eu tô fugindo, falo assim, ai, gente, não vou nem mexer, não vou nem falar para Em as algum crianças. momento vai mudar, em algum momento vai melhorar. Só que aí, as férias agora não acabam. E tem muita gente assim ainda, sabe, Mara? Mesmo depois de praticamente. Você estava contando, eu ia contar, né? Eu ia contar. 5 meses. Aqui foi 5 meses. Mesmo depois de 5 meses, ainda tem muita gente assim, né? Abandonado na falta de rotina, né? E rotina é uma coisa que é inegociável para a mãe. Para uma mãe empreendedora, então não precisava nem assim, ser mencionado, de tão essencial que é. Por quê? Né? E aí eu escuto muitas falando assim, ai, mas eu não gosto de rotina. Vamos falar de rotina para elas, primeiro pensando só na questão da maternidade, sem colocar o negócio para poder ficar simples. Criança precisa de previsibilidade para se sentir segura, né? As nossas crianças. Então, se ela tem um horário para dormir, se ela descansa o quanto o corpinho dela precisa, né? Se ela tem hora para as coisas, ela vai ser, consequentemente, uma criança mais tranquila, mais segura, porque ela sabe o que vai acontecer no dia dela. Nós também somos assim. Quando o seu dia tem uma ordem, você flui melhor, né? Se aparece uma intercorrência, uma coisa no meio do caminho, você sabe aonde que você vai ter que ajustar. Agora, se tá tudo jogado, e eu não sei o que vai acontecer no meu dia, eu não sei o que eu vou fazer, a possibilidade da gente exercer algum tipo de controle, de direcionamento na nossa rotina, fica muito pior, concorda? Concordo. Com criança também, né? Então, por que elas estão agitadas? Por que elas ficam agitadas? Ela não tem hora de comer, ela não tem hora de descansar, ela não tem a hora de brincar, ela não tem a hora da tarefa. Lá na escola dela, ela tem hora para tudo. Mas porque está em casa fazendo aulas online, aí a gente se permite, né, essa inflexibilidade. E olha só, eu não estou falando que a gente tem que ser dura e rígida nisso, porque tem muita coisa acontecendo, né? Mas não precisamos ir do 8 ao 80, né? Não é nem para ser dura e rígida e general, né? Como se tudo estivesse normal, porque não tá, e nem para fazer a coisa, né, desandar sem o seu descuido, porque isso vai refletir não só no seu negócio, mas vai refletir no seu emocional, na sua disposição, no seu cansaço, vai refletir no seu relacionamento. Quando a gente fala que está tudo separado por uma parede, é isso mesmo, né? Igual, se eu fosse me estressar aqui, vamos supor que a gente terminou a live, aí eu saio daqui do quarto, onde eu tô, e vou lá quebrar o pau com o maridão, porque ele deixou o menino escapulir para vir pra live. Né? Imagina o clima de tensão que eu vou criar, né, no relacionamento. Isso tem a ver com rotina? Tem tudo a ver com rotina, porque a rotina em casa, misturando tantas coisas que nós estamos vivendo, ela tem a ver não só com você saber o que você quer para o seu dia, para o seu negócio, para o seu mês, mas você também poder contar com apoio, com colaboração. Nós estamos assim juntos em família, com uma oportunidade como a gente nunca teve antes, né? E você pode fazer disso o céu ou o inferno, dependendo do quanto você está disposto a abraçar essa realidade e colocar óculos novos diante do desafio, sabe? Então, rotina é assim, é presente, né? Para eles enquanto crianças e para você também no seu negócio, porque se você tem uma criança que sabe o que o dia vai acontecer,
Você pode chegar nela e falar assim: agora a mamãe está trabalhando. Lembra que a gente combinou? A mamãe está em casa, que é a frase assim clássica. A mamãe está em casa, mas a mamãe não está de férias. Quando o reloginho sair daqui do 15 e for para o 16, aí é a nossa hora de brincar. Tudo bem? Tudo bem, mamãe. Então você consegue negociar, você consegue fazer acordo mesmo com uma criança se você tem uma rotina. Agora, se não tem uma rotina, você vai conversar com qual argumento? Uhum. Né? Então Fica solto, né? Lá e fica aquela coisa. Se a criança não tem rotina, e eu vi que isso sobrecarregou muito a mãe, porque como ela não, como você está trazendo, para a criança é bom, mas para casa em si também reflete em todo mundo, né? E aí a sim, mãe, ela tem as coisas do negócio para cuidar, e aí ela tá em casa. Outra coisa que aconteceu, não sei, acho que provavelmente aconteceu aí na tua região também, como você falou, não tem mais o físico, né? A creche, a escola, mas foram repassadas tarefas para fazer em casa. Então exigiu uhum, ainda um acompanhamento maior da mãe. sim, Tem ainda a aula, a aulinha ali que a criança tem que assistir, que ela também tem que organizar, tem que ver se a coisa está acontecendo, e depois ela ainda tem a tarefa. Então, se não tem sim, rotina para isso, sobrecarrega ela muito mais. sim. Tipo, não Fica tem mais como. pesado, fica estressante. Então é muito complicado mesmo. Aqui com os meus, a gente não tem uma rotina tão intensa em relação a essa questão das tarefas da escola, porque eles são menores, né? Sim. Tem as atividades, tem o acompanhamento, mas eu acredito que os maiores, as escolas talvez exigem mais, mandam mais coisas, não sei exatamente, né? Mas as mães estão, assim, enlouquecendo com essa coisa das tarefas também, né? Porque, além de você dedicar o tempo para ajudar a criança a manter o foco ali no que ele tem que fazer, muitas vezes você também assumiu o papel de professora. E aí? Eu não sei, eu tô estressada com o meu negócio, aí eu não tenho paciência, aí eu não tenho paciência com o meu negócio, não tenho paciência. Tá tudo misturado, né? Tá tudo misturado. Então, é um grande desafio o que a gente tem, sabe, minha amiga? Não é fácil, o que não quer dizer que não seja possível. É lógico que a gente vai querer que os resultados sejam assim, exatamente como eram antes, do dia para a noite, como se não tivesse uma pandemia. Mentira, sabe? A gente falou aqui sobre organizar rotinas para melhorar resultados, e aí muita gente pensa assim: ah, agora eu não vou ter mais interrupção, né? Eu vou conversar ali com a minha criança igual um robozinho, ele vai ficar quieto, não vai me interromper. Não, não é isso. Mas é por conta da gente abraçar a nossa realidade, ter clareza sobre quais são as nossas prioridades, né? E aí, quando a gente fala de produtividade para mães, eu já ouvi algumas críticas nesse sentido, né? Para que falar de produtividade para mãe? A gente já tem tanta coisa. Você está querendo colocar peso nas costas das mães? É isso? A gente já não faz o suficiente? E não é nada disso. Produtividade, quem acompanha a Mara aqui sabe que ela também é fera nisso, né? Produtividade tem a ver com o quê? Com eu saber as minhas prioridades e eu tirar as distrações do caminho. E o que acontece conosco, que eu vejo assim, de uma forma tão constante? A gente fala, eu não tenho tempo, meu filho não me deixa fazer nada, né? As coisas dessa casa não me deixam fazer nada. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, o tempo que a gente gasta no nosso celular, em rede social, que já as redes sociais elas dão essa informação para nós, né? Não sei se quem está acompanhando isso aqui sabe, né? Mas principalmente Instagram, que é a mais poderosa de todas. Acho que tem 2 semanas que eu estava com uma cliente e ela com essas queixas. Falei assim, você usa rede social? Aí ela, uso. Falei assim, deixa eu te contar. Não existe ninguém que diga que não tem tempo, não é possível dizer não tenho tempo e ter rede social ao mesmo tempo. Por quê? Foi criado para nos distrair. Então, ainda que a gente use como ferramenta de trabalho, aí você vai contar a sua experiência também, Mara. Não é fácil, a gente tá lá, entra lá para fazer uma postagem. Aparece um negócio interessante, assim, piscando na sua frente. Sempre. Se você não estiver atenta, você fica ali um tempão.
E aí eu tava conversando com ela e falei assim, quanto tempo você fica no Instagram? Ah lá, não sei. Eu peguei e falei assim, vamos descobrir? Foi a hora que ela descobriu que o Instagram contava, né? E que tem como até ele te avisar quanto tempo que você passou. Vamos supor que você quer passar meia hora por dia, você quer limitar isso, tem como limitar. Quando ela viu, ela não teve nem coragem de me contar, né? Então não é questão de falta de tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. É lógico que pra gente que é mãe, a gente tem muito mais coisas do que boa parte das pessoas, sim, nós temos mais coisas, mas a gente também pode organizar melhor as nossas prioridades, saber por que que você quer organizar essas prioridades, vai ajudar você a combater suas distrações. É a hora que você vai ficar chocada lá com o Instagram e vai falar assim, não, eu preciso dar um jeito nisso, porque o tempo que eu estou dedicando para isso aqui, ou o tempo que eu estou perdendo, ficando nervosa, estressada, impaciente em casa, é uma energia que está sendo canalizada para o lugar errado, que eu deveria estar colocando no meu negócio. Né? E essa questão das redes sociais é uma coisa mas tão poderosa, tão grande e de tanto desperdício, Lai. Eu tive uma cliente que veio fazer um processo de produtividade porque eu não lembro como é que foi o início da história, mas ela descobriu como ver o tempo, né? Na época ela tinha um iPhone e ela chegou aqui no início do processo falando, Mara, eu descobri quanto tempo que eu passo no telefone. Isso me deixou muito preocupada, porque eu tenho um filho pequeno e no princípio eu nem acreditei. Mas aí eu comecei a consultar isso todo dia e comecei a lembrar e comecei a pensar, não, mas fico tanto assim. E aí porque até ela achou que o telefone estava enganando ela. Olha Uhum. como é que a gente é. E por incrível que pareça, Lai, ela passava mais de 8 horas por dia no telefone. Olha só, gente, é o tempo que a gente passa dormindo, trabalhando. Sim, Era sim. um terço do dia dela, ela passava no telefone. E no final do processo, ela estava em torno de 3 horas e meia a 4 horas. E de repente a Uhum. gente vai pensar assim, né? Quem tá ouvindo, nossa, mas é muito. Vai dar uma olhada no teu celular. Vai dar uma olhada no seu. Por que que Vai ver aquele quando feed você foi tá. criado, um feed de rede social, não é, Mara? Não tem fim. Foi criado para isso. Foi criado para a gente ficar ali, né? Porque é ali que eles monetizam, que eles ganham a grana deles, né? Foi criado para a gente ficar assim, nossa, eu quero dar uma sensação assim de você querer esgotar aquilo e não esgota nunca, né? Acaba Não esgota nunca. Então, eu falo disso porque não é uma questão assim de da gente não ter tempo. É questão da gente realmente revisar as nossas prioridades, da gente gerenciar. Aí alguém fala assim, ah, Laís, mas eu não consigo. A gente não pode aceitar isso que um celular nos domine. Porque pense aí 8 horas, 4 horas, ao longo de uma semana. Vamos pegar que seja 4 horas. Em uma semana, né? Em uma semana, são 28 horas. É tempo, Né? né? 28 horas em um mês, quanto que isso dá? Né? E eu gosto muito, Maria, e até como dica de estudo aí para o pessoal, eu gosto muito do livro do Christian Barbosa, que fala sobre a tríade do tempo, né? Você deve ter ele aí. Quem é da área de produtividade tem esse livro. E tem alguém comentando aqui, ó, vixe, nem entro mais à toa nas redes sociais, é um buraco sem fundo, é um buraco sem fundo mesmo. E o livro do Christian, ele fala assim que o nosso tempo ele é dividido em 3 áreas, né? E a gente entender isso, trazer para a realidade uma libertação. Que 3 áreas que são essas? Aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial. Importante é tudo aquilo que leva você na direção do resultado que você quer criar. Você quer alavancar seu negócio, você quer abrir uma filial nova da sua empresa, você quer aumentar sua carteira de cliente, ou você quer desacelerar, você quer criar um estilo de vida diferente, você quer passar mais tempo com seus filhos. O que você quer que vai te trazer
satisfação, realização, bem-estar, felicidade, né? A sua, vamos dizer assim, a sua convicção do que é sucesso. Tá tudo lá dentro da esfera importante. E tem o urgente, que é aquelas coisas que a gente faz, assim, porque tem um prazo nos pressionando, porque tem uma data que já passou da hora, porque tá pendente, né? Telefone, desculpa. Ah, tá. Eu achei que eu tinha travado. O circunstancial é aquele tempo de bobeira que a gente passa, que você, né, nem é algo urgente que vai te ajudar a resolver algum problema, alguma pendência, nem é importante, não vai te levar na direção de nada que você quer criar, mas você está ali canalizando energia para aquilo sem ter nenhum resultado. E rede social é isso. Quando a gente aprende sobre esses pilares e vai verificar, vai fazer um diagnóstico da sua semana, né? Com todos os papéis que você tem, todas as tarefas que você tem como mãe, mulher, profissional, esposa, e você vê o quanta energia é canalizada para atividades que não trazem nada para nós, a gente fica confrontado. Foi o que aconteceu comigo quando eu fui avaliar isso a primeira vez e até hoje, quando a gente trabalha com as clientes, né? A gente fica confrontado, a gente fica envergonhado, a gente fica chateado. Porque você vê que as coisas que você quer realizar, elas estão indo para o ralo por sua inteira e completa, assim, descuido, né? Descuido. Se eu não estou cuidando do meu tempo, em última instância, eu não estou cuidando da minha vida, né? Porque tempo é vida. Como que a gente vai recuperar essas 8 horas dedicadas à rede social, por exemplo, que eu poderia estar distribuindo em tempo com meu filho? Aí lá na frente, né, ele vai e fala assim, que não quer estar com você, porque você também nunca teve com ele. Ou a minha mesmo de 6 anos vira e fala assim, mamãe, vamos fazer um dia sem trabalho. O dia da semana sem trabalho, 6 anos. Vamos fazer o dia sem celular, né? Então, as crianças, elas absorvem, elas entendem, e nós estamos construindo memórias para elas, né? Do legado que a gente vai deixar, daquilo que elas querem ser, a gente está ensinando através desse exemplo, e nós estamos construindo legado também no nosso negócio. Sim. Então, como que a gente pode pensar possibilidades novas aí em meio à pandemia, indo para uma questão mais prática, né? Eu tô morrendo de curiosidade, né? Gente, tô chegando agora para saber como a Laís, com um negócio, com um emprego, com 2 filhos, com o marido, tem cachorro, gato, papagaio aí também, Laís? Tem cachorro, mas esse aí eu apliquei uma técnica com o cachorro, que eu vou ensinar para vocês. Show! Então conta para nós, como é que tá organizando tudo isso? Quando a gente entrou lá em março, a pandemia aqui em Goiânia começou precisamente no dia 16 para mim, né? Era domingo 15, 11 da noite, eu estava recebendo mensagem no WhatsApp do pessoal da universidade para eu trabalhar 11 da noite, mandando mensagens avisando os alunos, as pessoas que a gente acompanha lá, de que a segunda-feira a universidade não ia abrir, né? E eu estava preparando, Mara, um lançamento que eu ia fazer, sei lá, Deus quando. Estava fazendo a coisa assim, tranquilamente, né? Tranquila ali, sem muita urgência. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia. E agora? O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Esse lançamento aqui tem que sair. Estava organizado para tal data. E era um assunto que tinha a ver com o que a gente estava vivendo. Então, coisas que eu estava procrastinando, que eu estava levando assim, sabe? Devagar! A pandemia trouxe para mim e para minha casa um senso de urgência. Entende? Um senso de urgência. E senso de urgência é muito importante para a gente, porque a gente não tem todo o tempo que às vezes a gente imagina que tem. Igual, por exemplo, você para lá para descansar um pouco, para se distrair um pouco, até mesmo para acessar seu celular, né? Você fala assim, eu vou ficar aqui 5, 10 minutos. Você vê, você passou mais tempo que isso, você não tem esse tempo que você pensa que tem. Por quê?
porque ele poderia estar sendo empregado numa outra coisa. Então, eu trouxe para mim primeiro ponto que eu falei aqui no início da live, abraçar a minha nova realidade. Ok, é com criança em casa mesmo? Ok. É com 2 pequenininhos mesmo? É com home office mesmo? É tudo misturado, dividido por uma parede? Ok. Ao invés de ficar tentando fugir. A condição é essa? Aí tem uma pergunta poderosa que vocês podem anotar, o pessoal que vê a gravação também pode anotar, que ela vira chaves para mim. Que pergunta que é essa? De que maneira que eu posso? Né? É uma pergunta assim, toda vez que eu estou me sabotando, me dando desculpas ou reclamando demais, ao invés de ficar assim, ai, tá ruim, tá difícil, tô cansada, e a gente só vai, né? A gente vai se prostrando diante do problema, se ajoelhando diante do problema. Então, você levanta e se pergunta de que maneira eu posso, você abre a sua mente criativa que você tem, o cérebro poderoso que você tem, para pensar possibilidades. Aí é o jogo de ser racional, inteligente e menos emocional. É a hora daquela empreendedora, assim, entrar em ação de verdade, né? Então, essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, de que maneira que eu posso. Então, fui me reorganizar, né? Olhar que tipo de rotina que eu ia poder criar. Baseado em quê, Laís? Criar uma rotina nova baseada em quê? Baseado em nada. Baseado em vai lá e testa. Por quê? A gente nunca experimentou, nunca passou pelo que a gente está passando, né? E aí, nesses 5 meses que a gente está, eu já revisei essa rotina aqui em casa, eu e meu marido, pelo menos umas 4 vezes. Permita-se. Porque, sim, as pessoas imaginam que quando a gente fala de rotina, de planejamento, você vai deixar desenhar um quadro perfeito, e aí se você errar um dia, ou se as coisas começarem a não funcionar da maneira como você tinha expectativa, você explode aquilo ali porque não funciona. Não é assim. Planejamento não é engessamento. Planejamento é feito para te dar direção, para te dar norte, mas você não pode ser escrava do planejamento. Ele existe para te servir e não para você ser escrava dele, principalmente se você é mãe com crianças pequenas, com interrupções, com tantas coisas para cuidar. Tem dia que as coisas não vão funcionar. Tem dia que vai dar tudo errado. Mas um dia dando algo errado, não é uma semana dando errado, não é uma vida dando errado. E às vezes a gente absorve esse estresse emocional, né? De uma coisa que não saiu do jeito que a gente queria. E aí você se frustra e fala, ai, comigo não funciona, esses meninos não me deixam, essa casa, essa coisa toda, não funciona, não flui pra mim. Não é. E assim, Mara, é mais um jogo de mentalidade do que um jogo de produtividade, sabe? A gente tem uma mente muito poderosa e a maneira como você pensa influencia o que você sente, que influencia como você age, como você enfrenta e encara seus desafios. Então, primeira coisa, abracei a minha realidade, me perguntei de que maneira que eu posso, vou criar uma rotina. Como que a gente cria rotinas que funcionam, né? Que a gente vai experimentar e vai ter resultado com elas. Primeira coisa que você comentou. Primeiro, saber que a rotina não é engessamento, né? Eu me permito mudar quantas vezes for necessário. E quantas vezes for necessário também não quer dizer todo dia eu vou fazer uma rotina diferente, porque aí não é rotina, né? Mas a gente testar, mudar, principalmente quando envolve criança, né? Porque se for pequenininho mais ainda, eles mudam. Os meus aqui, teve fase assim, nossa, deles estarem esgotados de ficar em casa. E aí eu ter que incluir alguma coisa para poder passar mais tempo, porque se o nosso emocional já fica abalado com isso tudo, imagina de uma criança que não tem maturidade, né, para lidar com tudo isso. Outro ponto, Lai, que eu gosto sempre de abordar, agora com a pandemia, eu tive várias clientes antigas que voltaram a fazer processo de coaching e muitas para trabalhar isso, planejamento e produtividade, porque, né, rebuliça tudo. E uma coisa que eu bati muito na tecla da rotina
conceitos como você já trouxe, que, ó, peraí, rotina, né? Não é esse quadradinho aqui e a gente só tem que ficar dentro disso. E uma coisa que eu faço muita questão de lembrá-las também é assim, ok, nós vamos criar uma rotina para o dia, então a gente vai ter um horário para acordar. Beleza, vamos tomar café às 8 horas da manhã. Não quer dizer que o café da manhã tem que ser todo dia pão, queijo e café. Então, dentro da sua rotina, você pode ter a variedade, porque às vezes fica naquela Uhum, coisa aqui, né? Então, se é café, tem que ser esse horário, tem que ser isso. Se vai brincar, tem que ser essa brincadeira, tem que fazer aquilo. Se uhum, vai, começa como você trouxe, é meio que o engessamento mesmo. Então, para ficar a uhum. rotina, tem que ser tudo igualzinho. Não, calma. Começa a Isso é pensar, vamos engessamento, né? aham. É como você trouxe, as pessoas vão de 8 a 80. Primeiro ela deixa o Sim. filho dela dormir, acordar como ele quiser, e no outro dia ela quer que acorde 8 horas, que passe a semana toda comendo pão, queijo e café. Eu falo, Uhum. calma, deixa eu comer. Ah, mas hoje ele não quis comer nada. Deixa ficar sem comer, então. Mas você já fez ele acordar num horário, né? Vai pegando isso de caminhar e entre as 72 possibilidades, não ficar tão rígido. Acho que você trouxe bem a palavra. É isso, é de Uhum. eu criar uma rotina que pode ser discutida, gente, pode ser feita, como a gente faz lá na empresa, de criar as coisas na equipe, a gente pode fazer agora dentro de casa com a família, né, Lai? Cria essa rotina, discute, olha o que ela está trazendo, experimenta, conversa com o marido, vê com as crianças, envolve, faz ficar gostoso. E isso é assim, é um presente tão especial que a gente está tendo, Mara, porque se não fosse essa pandemia, às vezes a gente não estaria tão presente para a necessidade de conexão com o filho, Uhum, sabe? Para reestruturar os nossos relacionamentos, sabe? Quantas pessoas estão se divorciando no meio da pandemia porque não desenvolvem habilidades de comunicação, sabe? Porque não tem dificuldade de fazer esse enfrentamento dos problemas mesmo. E a gente decide, né? Eu gosto muito de uma figura que eu já vi nas redes sociais, né? Tem lá um IP, né? Um IP amarelo, lindo, e duas pessoas olhando para aquele IP. Aí uma olha e fala assim, nossa, mas suja muito, né? E a outra olha e fala assim, olha que amarelo mais vivo. Então, é a mesma cena. A diferença é como que a gente olha. Como que você está olhando para esse momento de crise que a gente está vivendo? Toda crise, todo problema, tudo que te desafia tem uma sementinha de uma oportunidade para você encontrar. Só que você tem que trocar o olhar, tem que trocar a lente, né? Aqui a gente tem aproveitado para construir conexão com eles, principalmente a mesa, que era uma coisa que a gente tinha muito pouco, sabe? Tomar o café, fazer uma mesa ali com as crianças, e ali depois que termina aquele café, eu vou para o meu bloco de trabalho com outra energia, porque eu estou vivendo a minha medida, né? De maternidade, de negócio, de família, de um jeito que eu nunca tive antes, né? olha só. E quando a pandemia terminar, vai ser difícil voltar, né? É até uma pergunta que a gente pode deixar aqui. O que a pandemia trouxe para você que você não quer abrir mão quando isso Abriu tudo mão. passar? Porque Legal. às vezes a gente pergunta assim, né? Do que você está sentindo falta por causa da pandemia? Agora a pergunta é o contrário. Quando a gente voltar, do que você vai sentir falta que você quer levar para o novo, normal, né? Que a gente vai ter quando isso tudo passar, sabe lá Deus quando, né? E Verdade. uma coisa Quem tá aí assistindo, pensa nisso, gente. Se ficar é, confortável, conta aí pra gente. Gostei dessa pergunta, Lai. sim, sim. Então, o que eu quero deixar cultivado é essa coisa mesmo da conexão com os meus filhos sem precisar separar do meu trabalho. Uma coisa prática que a gente fez aqui, Mara, que super, super funcionou, é assim, lúdico mesmo, já que a gente está falando de maternidade, criança e negócio, né? Para funcionar, eu criei uma rotina deles, das crianças, e é uma rotina simples, é assim, uma folha de papel A4,
Não, mentira. Foram 3 folhas de papel A4 que eu colei na geladeira em paisagem. Uma chama manhã, a outra chama tarde, a outra chama noite. E aí lá tem as figurinhas das atividades deles. E coisas assim, das crianças. De manhã você vai levantar, vai trocar a roupa, vai escovar o dente, vai pentear seu cabelo, vai tomar café, vai brincar. E aí eu coloquei lá as possibilidades. Então eles levantam, mesmo pequenos, falam assim, deita lá no sofá e vai ver televisão. Eu falo, agora não é a hora da televisão, né? Ah, mamãe, deixa eu ir lá na rotina. Mãe, escova o dente pra mim. Agora é tempo também de dar autonomia, sabe? Dar autonomia, dar responsabilidade. Mamãe, escova meu dente pra mim. Não, hoje você vai escovar e a mamãe só vai conferir, né? Não, você vai trocar sua roupa, você vai guardar seus brinquedos, você vai arrumar seu quarto. Por quê? Quando eu fico tirando tempo para poder fazer essas coisas, além de tirar a autonomia deles, eu tô perdendo espaço para outras milhares de coisas que eu preciso de fazer. Total. Né? Então, é tempo da gente dar mais espaço para autonomia, para responsabilidade. Eu incluí nas folhas, desenho, assim, não escrevi, tá? Eu fiz foi figuras, porque os meus são pequenininhos. Então, eu peguei a figurinha. Achei os recortes, a gente fez ali junto, eles fizeram junto comigo. Coloquei até a vassourinha lá, coloquei uma vassourinha. O que é essa vassourinha? A hora de você ajudar a mamãe a organizar a casa, né? Então, eles sabem que tem a hora para tudo. E eles até pedem. Você tem que ver, gente, eu juro, como assim, mudo meu nome se isso não fosse verdade. Vem os primos, às vezes, visitar, um amiguinho, porque a gente não fez essa isolamento radical aqui em casa, não, sabe? A gente mora num condomínio, tem uns priminhos que ainda vêm, 2. Aí eles vinham, e a Manuela, a de 6, falava assim, vem cá, Arthur, vê a minha rotina. Aí chamava ele para ir lá na geladeira olhar. Você sabe o que aconteceu? Passou 15 dias, a mãe me ligou. Laís, tem como você compartilhar comigo esse quadro que você fez aí? Porque os meninos estão aqui enlouquecidos pedindo. Olha só. Então, as crianças querem isso. E quando elas fazem isso, isso vai trazer benefício para você. Cuidar do seu negócio, ter tempo para você, fazer as coisas para você. Aí isso é para eles entenderem. Aí vem o outro lado que eu fiz. Você cria uma rotina para eles, você precisa de criar a sua também. E as mães de plantão aqui, a Rafaela, a Maiara escreveu, ó, adorei essa dica, Rafaela. As dicas já estão funcionando por aqui. Rafaela vai gostar mais ainda do que eu vou falar agora, né? Tem a rotina deles que você tem que planejar, certo? E também tem a sua. Só que tem a sua rotina, com pandemia, cuidando do seu negócio, com criança em casa, igual a gente falou no começo aqui, é uma parede que está dividindo. Então, você vai ter que criar a sua rotina, incluindo a professora, a cozinheira, a doméstica, a empreendedora, a esposa, tudo junto numa rotina só. Porque ninguém sai da casa para deixar você fazer nada. Entendeu? Então, é tudo uma coisa só. Primeiro ponto, eu peguei isso me facilitou demais, uma dica assim, gente, vocês vão achar boba, mas me ajudou a enxergar melhor o meu dia no meio dessa loucura. Eu abri uma planilhazinha no Excel, e com 3 colunas. A coluna do meio era a coluna de horário. A coluna da esquerda era a coluna das crianças, e a coluna da direita a minha coluna. Entendeu, Mara? Legal. Uhum. No meio, horário. No meio, horário, do direito a minha rotina, e a esquerda, a rotina deles. Em blocos. Que bloco? No bloco por exemplo, bloco higiene e cuidado, de manhãzinha. Que é aquele escovar dente, trocar de roupa, alimentação, né? Enquanto eles estavam fazendo isso, o que eu e meu marido estávamos fazazendo? Aí, exemplo, eu tô fazendo live todo dia. Hoje eu mudei o horário para 14 horas, mas eu estava fazendo às 7. Aí eu combinei, habilidades interpessoais de comunicação com o maridão. Precisa. Conversei com ele, falei, meu bem, eu vou fazer live aqui todos os dias e você vai cuidar do bloco higiene e alimentação. Então, os meninos estão bem cuidados, comendo, fralda trocada, dentinho escovado, acompanhados por papai, enquanto mamãe está no escritório fazendo a live. Show. Só que por que dá pra gente enxergar isso?
porque a gente colocou, né, tudo certinho. Você precisa ver o seu dia. Eu também. E ver os blocos de atividades que você tem. Quais são os meus blocos aqui? Esse que eu acabei de falar, que eu chamei aí de higiene e cuidado, né? Que é a hora que eles estão comendo, eu tenho que dar um banho, tenho que cuidar, aquele dever de mãe. Aí tem o bloco trabalho, que o meu marido também está em home office, então a gente se dividiu. De manhã, eu fico com as crianças, depois da live que eu estava fazendo, comecei a mudar isso hoje, ó, fiz outra mudança de rotina. Tá vendo? Depois que eu entregava o meu conteúdo para as mães de manhã, eu ia ficar com as crianças, né, acompanhar eles e já emendava ali na questão do almoço, né? Tava com eles, brincava, conversava, fazia alguma coisa, uma tarefa, uma atividade, já ia ali junto para minha cozinha, para lavar uma louça, para poder preparar uma refeição, e a gente almoçava. Almoçou, aí a gente que é mulher dá aquela coisa assim, eu preciso arrumar essa cozinha, eu preciso arrumar essa pia, eu preciso arrumar esse fogão. Falei, não, que se exploda, porque se eu tivesse lá no meu trabalho, tava tudo uma bagunça. Então, agora que eu vou pro meu bloco de trabalho, vai ficar a bagunça aí, e vai ter o bloco de eu ir arrumar a cozinha, porque quando a gente tá em casa, se tiver alguém aqui, comenta comigo, ou a Mara, né? Você vai lá na cozinha pegar um café. Aí você vê uma colher fora do lugar, ou uma mesa suja, você vai, vou só passar um paninho aqui nessa mesa. Quando você vê seu café que você foi tomar ali rapidinho para voltar a trabalhar, você procrastinou ele fazendo coisas importantes. Né? Então aí é o que a gente fala lá, que eu comento com as mamães que eu acompanho na mentoria, né? Quais são as guerras que você vai se envolver no meio dessa pandemia? Você vai se envolver com a guerra da casa perfeita, super arrumada o tempo inteiro? Ou você vai deixar esse pratinho cair no período da tarde? Eu fiz isso aqui. Se estiver bagunçado, vai ficar bagunçado. Se o maridão quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, eu não vou criar guerra com ele por causa disso, né? Volto lá no meu bloquinho e a gente faz junto à noite. Então, é um jogo de cintura que a gente precisa ter e de enxergar o nosso dia baseado em quê? Quais são suas prioridades? Né? Eu sempre começo a minha semana assim. O que que precisa sair do papel essa semana para chegar lá quinta, sexta-feira eu falar assim, uau, que semana incrível. Aí ao invés de, ai, ufa, tô tão cansada, graças a Deus chegou sexta-feira, mas apesar disso eu não fiz nada. Você tem que escolher uma vida uau, uma rotina uau, uma semana uau, ou você vai ficar o tempo todo no, ufa, E sexta-feira. até aproveitando lá, e você falou isso, a Rafaela colocou aqui, ó. Mas tem um problema. Detesto rotina, mas sei que é necessário. Rafa, aí o resumo de tudo isso está nessa frase que a Laís acabou de falar. A escolha é tua. Você escolhe se você quer ter uma semana uau ou se você quer ter uma semana... Ai, graças a Deus. Porque, ó, eu não conheço uma pessoa, Laís, eu nunca conheci uma pessoa que terminasse a semana cansada, estressada e que falasse assim, nossa, mas produzi pra caramba, foi muito bom. Não. É isso que você está retratando. Geralmente, a falta, gente, do planejamento, a falta de uma rotina, traz isso. Você gasta energia, você tem que fazer muito mais e você acaba tendo resultados menores. Então, é muito aquela sensação nela que a gente nada e Enxugando o gelo. secando gelo. Você Uhum. entendeu? Então, assim. Rafa, obrigada, meninas. Não é pegando pesado, tá, Rafa? Mas é sério, não tem outra saída. É isso que a Lai está trazendo. Você imagina. E nesse momento, eu vejo muito isso também, Lai, que a pandemia, ela fez isso, né? Ela empurrou e falou, cara, te vira. Vai, querida. Eu Vai. chamo de vai, querida. Assim, ó, vai, querida, te vira. Tua. Assim, Mara, a gente não é um caixote, é meio que o se vira mesmo, sabe? E assim, me permita aqui ser um pouco mais dura com Por as favor. meninas, por favor, assim, coloque amor nas minhas palavras que eu vou dizer agora, tá, gente?
Quando a gente é criança, você tem filhos pequenos, você sabe como é. O seu filho vai lá e fala, ai, mamãe, não quero fazer isso. Não quero tomar banho. Não quero dormir agora. Não quero, não quero, não quero. Quando a gente é adulto, esse jogo acaba. A gente não faz o que a gente quer. E por mais que você tenha um negócio que você ama, eu faço o que eu amo. Só que no negócio que eu amo, tem um monte de coisas do meu negócio que eu não gosto de fazer. E que nem por isso, porque eu não gosto, eu vou excluir, vou negligenciar de serem feitas, porque é o meu negócio, elas são importantes, né? A vida adulta, a vida madura, não é feita das coisas, só das coisas divertidas, que a gente gosta de fazer, né? Então, que bom seria se a gente pudesse ter resultado fazendo 100% só o que a gente gosta. Mas isso não é possível. Então você vai ter que, igual eu tava antes de fazer a live aqui com vocês, eu tava fazendo a minha, né? Mudei o horário hoje para 14 horas e eu tava conversando com as mamães sobre como ter tempo para você criar uma nova carreira depois da maternidade. Era esse o nosso tema. E aí uma falou assim, Laís, meu problema é acordar cedo e dormir tarde. Eu não gosto nem de acordar cedo e nem de dormir tarde. Falei, minha amiga, então desiste, sabe? Fica no mesmo lugar, porque não tem jeito. Quando a gente tem um propósito que te impulsiona, tem que ser assim, ó. Tem que ser uma coisa que me apaixona tanto, que me brilha tanto os olhos, faz meu coração bater mais forte, sabe? Que ou eu vou dormir mais tarde, ou eu vou levantar mais cedo, eu vou dar um jeito. Por quê? Porque é a vida que eu quero criar, é importante para mim, né? Vai trazer aí senso de relevância, de bem-estar, de felicidade, de alegria, a vida que eu quero construir. E isso não é feito só de coisas que a gente gosta. De 3 semanas para cá, eu tô levantando 5 da manhã para fazer a live que eu tava fazendo às 7. Por quê? Se eu não fizer isso, e aí a live tava dando um tiquinho de gente. E aí o pessoal falando assim, faz mais tarde, que aí vai até dar mais gente e tal. Eu falei, gente, isso para mim é um grande desafio, porque começou o dia de uma mãe, começou o dia da mãe, vai lá, seu relógio despertou. É um menino te gritando, é um esposo te chamando, é uma coisa, uma obrigação aqui, outra ali. Se você não decidir que você vai levantar, por exemplo, mais cedo para tirar o seu tempo, né? E o meu era assim, fazer 15 minutinhos de um exercício ali mais intenso, tomar um banho, ficar em silêncio, sem manhã, sabe? Essa loucura. Se você não se posicionar para cuidar de você e fazer por você, sabe? Você vai viver uma vida, sabe de quê? De obrigações, onde você faz só o necessário, só as urgências que chegam, e aí você vai ficar frustrada, não vai ter o resultado que você quer no seu negócio, nem na sua família, nem no seu casamento, e vai falar assim, nossa, mas a vida é isso? É viver de um jeito medíocre assim? E não é. Pode ser muito mais, sabe? Você pode ter tudo o que você quer, mas deixa eu te contar, vai ser caro, vai te custar. Como é que a Dani fala, né? Você vai ter que ralar muito a bundinha na brita para poder fazer as coisas darem certo. Não tem outro Né? jeito, né? Não tem mágica. As mulheres estão falando aqui, a Karina, da Cozinha Saudável, está falando, confirmo isso. Era muito desorganizada, só correndo atrás. Agora, com planejamento, tudo flui. A gente faz muito mais. A Rafa está dizendo, mas tem que pegar pesado. Vocês são as entendidas no assunto. Valeu, Rafa. Adriano, eu estou super sentindo falta de rotina na minha vida. A Adri é uma amiga minha também que mudou não, veio passar férias e teve um transtorno, não conseguiu voltar e ela realmente, ela tá totalmente sem rotina, eu te entendo, amiga. A Gleice está colocando aqui, ó, tenha metas, ó, show, tenha metas que te faça dormir tarde e acordar cedo. Resumiu o que a Lai estava falando, isso mesmo, Gleice. Perfeito. Cristiane. Isso aí, tem que impulsionar. E a gente, assim, ser humano, impulsiona. Lai travou um pouquinho. Voltou? Voltou. Deixa eu aproveitar e te falar
que são nossos 4 últimos minutos. Então, por favor, dá um briefing final aí para essas mulheres, para essas mães que estão nos ouvindo. Qual é o caminho? Primeiro, queria que você repetisse a pergunta que você fez antes para elas. O que elas não querem perder? O que elas não querem deixar aí nessa pandemia? Uhum. E deixa um recado aí para essas mulheres. Lai, por favor. Tá bom. A pergunta é a seguinte: o que você quer levar da pandemia para a sua vida tradicional, normal, quando isso tudo passar? Voltou à escola, seu negócio, tudo aberto, assim, o tempo inteiro. O que você vai querer levar que foi construído positivamente na quarentena, né? Alguma coisa nova que você quer cultivar. Esse é um ponto. Outro ponto para a gente finalizar, que eu comecei o raciocínio, a gente travou e eu não terminei, né? O que vai fazer você se mobilizar para que as coisas aconteçam para você? Ou alguma coisa te traga muita alegria, muito prazer, muita satisfação, ou então alguma coisa que te incomoda demais e você quer mudar a sua vida. O ponto é a gente encontrar essa conexão, como a sua seguidora falou aí, né? O que é que me desperta tanto a ponto de eu me mexer para dormir mais tarde, levantar mais cedo e fazer o que for necessário, e não o que eu quero, para eu ter os resultados no meu negócio, na minha casa, na minha família, como mãe. E finalizando também, Mara, eu queria deixar um presente para elas, posso? Por favor, amamos presente, por favor. Vou deixar um presentinho aqui, vou colar aqui nos comentários, eu não sei se vira link. Não sei se vira link, mas enfim, tá aí para vocês. laizevieira.com/comece aqui. Eu tô deixando para vocês aí de presente um planner semanal para mães. Para você que não sabe por onde começar, tem esse presentinho aí. O que eu tenho que olhar para organizar uma semana produtiva, né? Funcional, com espaço para tudo que é importante para mim. Aí não tem respostas prontas para você. Aí tem um direcionamento que você vai adaptar à sua realidade e ajustar sempre que for necessário, mas de uma maneira focada, ao invés de largada, vamos dizer assim. Tá bom? Não sei se vira link, Mara? Aqui não virou, mas eu vou continuar. Né? Na hora que eu não vira mesmo, não. Na hora que eu salvo o vídeo, eu vou colocar lá na descrição, que daí na descrição elas conseguem acessar também. Se não, qualquer coisa, vocês peçam aí no direct, segue a Lai aí, Laís Vieira Coach, né? Que daí também qualquer coisa, chama aí ela no direct, mas não fica sem esse player. É uma boa oportunidade de você começar a criar uma rotina. Lembra? Isso que a Lai trouxe aí. Como é que você quer que seja a tua semana? Uma semana uau? Ou mais uma semana estressada, cansada, chateada, hein? A escolha sempre é tua. Lai, muito, muito, muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Agradece aí a teu marido, teus filhotes, tá? Por você estar aqui, por contribuir, por trazer tantas coisas boas pra gente. Com certeza, as mães que assistiram agora e que vão assistir depois, com certeza você ajudou muito. Muito obrigada, tá, minha amiga? Tá bom, eu que agradeço o espaço aí de falar com o pessoal que te acompanha e contem comigo, acessa lá o perfil, tem conteúdo específico para mães lá e vai ser um prazer poder continuar contribuindo com vocês. Eu espero que o planner seja útil, mas assim, tem que praticar. Não é pegar e colocar debaixo do braço, deixar o arquivo lá em qualquer lugar, tem que entrar em ação. Perfeito. Obrigada, querida. Uma ótima tarde. Beijo. Um ótimo semana para você. Até mais. Tchau, fica com Deus.